Salve lindões, mais um final de semana chegando, Campeonato Carioca afunilando, chegando ao fim, vamos para a 10ª rodada da Taça Guanabara. E muitos jogos acontecendo, inclusive clássico, hein galera? Flamengo está em primeiro com 17 pontos, seguido do Volta Redonda, hein? O Volta Redonda é que esse ano disputa a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa não. O Vasco está logo atrás em terceiro com 14 pontos, e o Sampaio Corrêa surpreendendo. Ele se aproveitou muito bem daquele início do campeonato, onde os grandes não estavam jogando com suas equipes principais, pontuou e agora é o 4º colocado. Em quinto, Nova Iguaçu com 13 e Botafogo com 12. Na sequência da tabela, e Madureira, cada um com 12 pontos. O Fluminense tem 11, já a gente vai falar desse Fluminense. O Boa Vista 10, a Portuguesa 7 e o quase rebaixado Bangu com 4 pontos. A tabela desse final de semana tem os seguintes jogos, vamos acompanhar aí. Amanhã, Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo e Flamengo e Vasco. Jogo 21h45, tá? E no domingo, Fluminense Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa Volta Redonda e Portuguesa e Maricá, fechando a rodada no Luso Brasileiro às 19 horas, domingo, ok? Então vamos lá. Bangu e Madureira. O Bangu está desesperado, ele joga em casa às 18h30, lá em Moça Bonita. Tá quente pra caramba, nós fomos cobrir um jogo outro dia lá, nesse horário, e mesmo assim tava pegando fogo. Imagina dentro de campo, né? E o Madureira tá em 8º, com 12 pontos, ainda tem chance de classificação. Então, se ele ganhar esse jogo, ele vai a 15 e se aproxima lá entre Vasco e Sampaio Corrêa, ok? E o que os apostadores estão vendo nesse jogo? Ó, o Bangu, que tá praticamente rebaixado, está com uma odd muito alta, 4,35. Já o Madureira, que está com a possibilidade de se classificar, ganhou do Botafogo por 2-0 na última rodada, está com a odd de 1,8. Ou seja, quem quer zebra vai apostar no Bangu. Quem quer um pouco mais de solidez vai no Madureira, ok? O empate está pagando 3,25. Também não é ruim dentro das condições onde vai estar muito calor, o Bangu precisa pontuar, mas o Madureira também. Pode acontecer. Já Boa Vista e Botafogo, jogo no sábado às 19 horas. O Boa Vista está em 10º lugar, tá? Com 10 pontos. E o Botafogo está em 6º com 12 pontos. Ou seja, se o Boa Vista fizer frente ao Botafogo, já que ele joga em Bacaxá, ele passa o Botafogo. As chances do Botafogo se classificarem para as finais do Campeonato Carioca são muito difíceis, hein, gente? Muito difíceis. Hoje, o que as odds estão dizendo? 5,20 para o Boa Vista e 1,60 para o Botafogo. Ok, o Botafogo tem mais time, deve ir com o time titular, mas o jogo é em Bacaxá, campo do Boa Vista. É um estádio muito pequeno, muito miúdo, pode complicar para o Botafogo, beleza? E aí no sábado, fechando o sábado, 21h45, tem Flamengo e Vasco. Flamengo em primeiro, Vasco em terceiro. A odd do Flamengo, ou seja, a probabilidade do Flamengo ganhar é infinitamente superior ao do Vasco, já que o Flamengo está pagando 1,48 e o Vasco está pagando 6,10. Ou seja, as chances do Vasco ganhar são muito pequenas. Ou seja, nem os apostadores estão acreditando numa vitória do Vasco. Apesar que o Vasco está em terceiro com 14 pontos, só 3 atrás do Flamengo. Mas a disparidade do elenco é que faz com que essas odds fiquem tão diferentes. E o Fluminense Nova Iguaçu? Fluminense, eu falei numa live essa semana que eu acredito que ele se classifique porque ele tem a tabela mais fácil dentre os 4, vamos falar assim.
ele pega o Nova Iguaçu essa semana e na semana seguinte, praticamente rebaixado, o Bangu. Então, as chances do Fluminense, que hoje está com 11 pontos na 9ª colocação, fazer 2 jogos e 2 vitórias e a 17 ainda dá. Ok, galera? Só que o Nova Iguaçu está em 5º com 13. Não é fácil para o Nova Iguaçu vencer o Fluminense. Mas, se a gente for parar para pensar que o Nova Iguaçu está fazendo uma boa campanha, apesar dele jogar no Maracanã, é um time já acostumado a jogar contra os grandes no Maracanã. Pode surpreender o Fluminense. As odds desse jogo são Fluminense 1,36 e o Nova Iguaçu 8,0. Ou seja, as chances do Fluminense vencer esse jogo são imensas. Mas olha, o jogo não começou. Eu não apostaria todas as minhas fichas no Fluminense. Eu guardaria alguma coisa aí entre empate e vitória do Nova Iguaçu. O empate está pagando bem, 4,30, ok? E aí temos também Sampaio Correia e Volta Redonda. Esse jogo é briga de cachorro grande, fora do Rio, na parte alta da tabela. Volta Redonda que está em segundo, logo atrás do Flamengo, mas também com 17 pontos. E o Sampaio Correia que está com 13. Só que o Sampaio Correia joga em casa. E lá é muito difícil, porque também é tudo muito acanhado. Então, é um jogo grande. Alguém vai ter que pontuar. Se ele vencer o Nova Iguaçu, o Sampaio Correia vai a 16, deixa o Vasco para trás, a não ser que o Vasco vença o Flamengo. Porque senão, a única chance do Vasco se manter à frente é ganhando do Flamengo. Então, o Sampaio Corrêa tem uma boa chance aí de tirar uma vantagem do Vasco, tá? Já o Volta Redonda é o segundo colocado. Apesar de jogar fora, se ele fizer um ponto nesse jogo, ele está praticamente garantido nas finais do Campeonato Carioca. Então, eu acho que o Volta Redonda não vai se expor. Então, em termos de resultado de odd, você vê que não está tão diferente assim. 3,6 para o Sampaio, 3,05 no empate e 2,05 para o Volta Redonda. Ou seja, esse jogo tem muito cara ali de empate, tá? Muito cara de empate. Eu não apostaria todas as minhas fichas num ou no outro, não. Mas acho que tem uma boa chance de ser empate esse jogo. E aí, fechando a rodada, no domingo, jogo que nós vamos estar lá, cobrindo pela TimeWeb, Portuguesa e Maricá. Portuguesa e Maricá é o seguinte, ele está em 7º lugar com 12 pontos. Maricá que fez um início de temporada fantástico. Foi líder do Campeonato Carioca por várias rodadas. Se eu não me engano, 3 ou 4 rodadas. Já está garantido na primeira divisão, que era o principal objetivo deles. O Reinaldo técnico, que foi aquele jogador que jogou no Flamengo, no São Paulo, no Botafogo, vem fazendo um trabalho bastante consolidado e ele não gosta de abrir o time dele, tá? O time dele joga bem fechadinho nos contra-ataques, vai jogar contra uma Portuguesa que é o penúltimo colocado e que não está livre do rebaixamento, tá? Então, a Portuguesa vai ter que sair para o jogo, tá? Nem que ela queira fazer um ponto, acho que ela vai tentar ganhar esse jogo e para ganhar contra o Maricá, tem que partir para cima do Maricá. Só que o Maricá é muito bom nos contra-ataques, muito bom mesmo. Só não ganhou, por exemplo, aquele jogo contra o Fluminense, porque no último minuto o Maricá pecou e fez um pênalti. Mas o Maricá vinha fazendo uma campanha excepcional. E as odds desse confronto são muito parecidas com a de Sampaio Corrêa e Volta Redonda. 2,30 na vitória da Portuguesa, 2,95 pelo empate e 3,15 pela vitória do Maricá. Ou seja, o Maricá não apesar de estar na frente da tabela, favorito para esse jogo. Mas a Portuguesa também, o favoritismo dela é quase nenhum. A gente nem pode dizer que é favorito. E para você, o teu time é favorito aí na rodada do Campeonato Carioca? Então, deixa aí nos comentários
e não deixa de se inscrever e deixar o seu like. Valeu, até a próxima! Runflex, o tênis confortável, leve e respirável, perfeito para suas corridas ou para o seu dia a dia.